A gente vai explicar para você o que acontece quando um brasileiro morre no exterior. Daqui a pouquinho tem mais imagens lá do aeroporto. A gente está ao vivo lá no aeroporto, tá? Não se preocupe que aqui a informação ao vivo é sempre a prioridade. Se precisar interromper a reportagem, a gente interrompe a reportagem, tá? Quando um brasileiro morre no exterior, o que acontece? Quais são os procedimentos? Vamos colocar uma reportagem no ar para você, vai lá. No cemitério onde Gugu será enterrado, o clima é de expectativa e de tristeza para quem admirava o apresentador. Todo mundo está trabalhando ansioso, pensando na família dele que estão sofrendo, a gente se sente no lugar deles. É uma pena estar numa situação dessa. No Brasil, o velório e o enterro acontecem algumas horas depois da morte. Por isso a estranheza com a demora. Porque não é normal demorar tanto para trazer o corpo de uma pessoa de lá para cá. Gugu morreu na última sexta-feira em Orlando, nos Estados Unidos, ao cair de uma altura de 4 metros. Ele fazia o reparo em um ar-condicionado em casa. O apresentador foi levado ao hospital e depois de 48 horas veio a confirmação de morte cerebral. Começava aí o longo processo para fazer o traslado. Para que o corpo de um brasileiro que morreu no exterior seja enterrado em um cemitério aqui no país, é preciso vencer uma série de barreiras burocráticas. E a maior parte delas antes mesmo de chegar no Brasil. Em um idioma muitas vezes desconhecido e com leis e trâmites bem diferentes dos nossos. Um processo que pode custar o equivalente a R$400 mil, isso dispensando luxo. É o que explica este advogado especialista neste tipo de operação. Segundo ele, quando um estrangeiro morre, a primeira preocupação do país é com a causa da morte. O problema é o risco de contaminação. Quando nós estamos falando de um estrangeiro que falece, por exemplo, no território americano, eles tomam muito cuidado para saber a origem da morte, tá? O que levou a esse falecimento. No caso de Gugu, a família teve que seguir os trâmites legais do estado da Flórida. Lá são necessários 3 documentos: a declaração de um médico legista oficial com a causa da morte, o atestado de óbito e um certificado de conservação do corpo. Tudo é encaminhado para os órgãos competentes através de um representante legal da família. Para o traslado, o corpo é colocado em uma urna de metal, plastificada e embarcada em uma área reservada do bagageiro do avião. É quase impossível fazer tudo isso em menos de uma semana. Por isso, a família de Gugu contratou uma agência funerária. Ela ajuda com todo esse trâmite burocrático. Além disso, já sabendo que há uma demora típica nesse procedimento, ela consegue manter o quê? O corpo devidamente cuidado nesse inteirinho. Em maio, o país acompanhou o drama da família de brasileiros encontrada morta dentro de um apartamento em Santiago, no Chile. A causa foi um vazamento de gás que levou à intoxicação por monóxido de carbono. Na época, o Consulado do Brasil forneceu todo o apoio jurídico aos familiares das vítimas e colocou um tradutor à disposição do responsável legal pelos mortos. Ainda assim, a liberação dos 6 corpos só saiu quase 2 semanas depois. O advogado lembra que nem todas as famílias contam com este suporte e precisam bancar os altos custos de todo o processo, ou desistem do traslado. Muitas vezes a família, por mais que queira, não tem meios e acaba relegando isso para as autoridades americanas, de certa maneira, acabarem levando o corpo a ser enterrado.